Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Bem-vindos mais uma vez à Bancada Lusa. Vamos começar por analisar a Champions League. Depois iremos para a Liga Europa para analisarmos o sorteio, seguindo depois a Liga NOS, e vamos finalizar com a Taça de Portugal. Vamos dar a palavra, na parte da Champions League, ao Fernando Jorge. Bem, relativamente ao jogo que o Benfica fez com o Zenit, eu tinha dito aqui, além de ter corrido bem o jogo, que o Benfica, se mantivesse, o Bruno Lage finalmente aprendeu alguma coisa, deixou-se das teimosias e pôs os jogadores nos devidos lugares. Não é por acaso que tem feito boas exibições e tem marcado muitos golos. E, portanto, manteve a equipa, manteve o fio de jogo e joga com o pensamento de uma equipa alta, ou de uma boa equipa. Quando antigamente, com o meio-campo que tinha, que eu chamo a Casa das Máquinas, tinha indivíduos que passavam e repassavam para os guarda-redes e para trás e para o lado e não saíam daquilo. Já há uma réplica ontem, que depois vou falar mais à frente, porque é que eu digo que é uma réplica, porque alguém também já copiou o sistema do Bruno Lage a nível do meio-campo e realmente a equipa jogou de maneira diferente para um campeonato português. Não é necessário, um campeonato que é fraco, não é necessário, acho eu, as equipas, o Benfica, o Porto, o Sporting é um caso à parte, jogarem com trincos e com indivíduos a defender, porque a maior parte das equipas portuguesas é o que fazem mais, defendem. Portanto, o Benfica foi um justo vencedor de um jogo, fez um bom resultado e passa à Liga Europa, que é o do mal ou menos, para já. Relativamente ao Benfica Zenit, eu penso que, de certa forma, é um jogo, para mim, que eu assisti ao jogo e acho que a atitude do Zenit é absolutamente incompreensível, do ponto de vista competitivo, porque o Zenit precisaria, pelo menos, de um empate, uma vitória, para prosseguir na prova. E tem um jogo absolutamente incompreensível contra o Benfica. Não jogaram absolutamente nada. Portanto, estar a dar os encómios ao Benfica deste resultado é a mesma coisa que estar a dar os encómios do Benfica contra, sei lá, um outro qualquer da segunda divisão, ou coisa que vai. Não vi o Benfica jogar, fazer um grande jogo, ou entenda-se, contra um adversário difícil, porque o Zenit não foi um adversário difícil, foi um adversário facílimo, não fez nada sequer para empatar o jogo, e a história resume-se a isto. Um jogo que o Benfica ganha por 3-0. Concordo com algumas coisas com o que diz o Fernando Jorge em termos de postura tática, mas que não é supesável se tivermos pela frente um Zenit com o comportamento tático e competitivo que teve. Portanto, é curto tirar conclusões e acho que o resultado, enfim, só decorre daquilo que o Zenit não jogou e que permitiu ao Benfica jogar. Pronto, para já é isto que se me oferece dizer sobre a Champions League. Ok, em relação ao Zenit Benfica, da Champions, estou absolutamente de acordo aqui com o Eldad Neto, porque eu a semana passada disse que se o Benfica tinha que fazer contas, o Zenit também as vinha cá fazer. Portanto, em princípio, deveria vir dificultar, ou então com uma tática que dificultasse mais a ação do Benfica. E o que eu não vi foi precisamente isso. Vi um Benfica a jogar, para mim,
o normal. Não fez uma grande exibição. Também não esteve muito mal. Mas essencialmente o que vi foi o Zenit, uma equipe absolutamente acessível, e o Benfica ganhou bem. E ainda bem que, não seguiu em frente, mas passou para a Liga Europa. Assim temos lá as 5 equipas a contar para a classificação no ranking. Sim. O normal do Benfica era perder, pá. Porque vocês estão a ver nesse âmbito, mas vamos pôr ao contrário. E quando o Benfica foi jogar ao Zenit, o Benfica jogou alguma coisa? Ou foi o Zenit que jogou muito? Não, o Zenit não jogou nada, o Zenit é a pior equipa. O Benfica é quem era pior. Portanto, houve algo que é a alteração tática, que o Bruno Lage agora lá conseguiu pôr a equipa a jogar a bola. Colocou os jogadores agora nos devidos lugares. Pura e simplesmente, mais nada. Essa é que é a grande diferença. O medíocre contra muito mal. Essa é que é a grande diferença. Quanto final. Agora vamos para a Liga Europa. Vamos para a Liga Europa. Não sei se Carlos Lopes. Sim. Pode ser. Ok, eu aqui há duas equipes que eu gostava de dar os meus encontros. Vou começar com o Sporting de Braga, que fez de facto uma campanha excelente, eu diria mesmo brilhante, e não posso deixar de falar no Vitória Sport Clube de Guimarães, que apesar de ter ficado em último lugar, demonstrou neste último jogo que com um bocadinho mais era capaz de ter feito umas flores no grupo. Em relação ao Porto, boa vitória sobre o Feyenoord. Deu-me a impressão que o Porto não fez tudo para ter tido outro tipo de resultado. Não gostei sinceramente do Porto, essencialmente a meio campo e a linha avançada, e os golos foram um bocado, eu diria, fortuitos, mas vitória no final, 5 estrelas. Porto continua na Liga Europa. E depois vou falar do meu Sporting. Ora bem, eu para falar no meu Sporting eu tenho que começar por dizer uma coisa aqui, que é, eu não concordo em absoluto com as conferências de imprensa que o Silas deu antes e pós o jogo. Porque se há uma coisa que a Liga Europa poderia ter trazido ao Sporting neste último jogo, contra uma equipe normal, seria prestígio e o primeiro lugar no grupo, evitando assim eventualmente um dos tubarões depois no sorteio. E se compararmos esse prestígio e o primeiro lugar no grupo com o jogo com Santa Clara, e então um jogo extremamente difícil que vai ser o jogo da Taça da Liga, que eu nem sei contra quem é, eu sinceramente não concordo com as opções do Silas para este jogo. A última coisa que quero dizer em relação a este jogo: não posso de maneira nenhuma concordar com o lançamento de jovens jogadores para a piscina sem eles saberem nadar ainda. Ou por outro, eles sabem nadar, mas mal, ainda. Foi para jogar com uma equipe com 9 ou 10 alterações, com muitos miúdos, e não é assim que se faz. Uma integração lenta, juntamente com jogadores já com experiência, isso é o que se quer. Como, por exemplo, tem feito o Benfica em relação aos seus jovens jogadores, que os tem lançado com jogadores experientes, etc. Agora, meter 4 jogadores sem experiência num jogo deste tipo é mesmo dizer assim: vamos só para fazer número. E eu não gosto que o Sporting faça número, seja em que lado for, em que campo for. Relativamente a esta questão da Liga Europa, o que é que eu podia dizer?
que o Vitória Guimarães poderia ter ido mais longe. Tem uma equipa muito bem organizada, tem uma equipa muito bem treinada, tem um belíssimo treinador, apresenta um futebol bonito e competitivo, teve algum azar no decorrer dos jogos que efetuou no seu grupo, mas teve prestações, algumas das quais notáveis, entre as quais esta última, contra o Eintracht de Frankfurt, que é uma equipa de respeito, uma equipa temível, e que o Vitória, no campo deles, resolveu o problema com uma vitória categórica por 3-2. Quanto ao Lask Sporting, eu estou um bocadinho de acordo aqui com o Carlos. Claro que eu penso que o Sporting foi para lá gerir, enfim, no fundo, uma classificação que já tinha assegurada, mas também teve azar no jogo porque viu 2 dos seus jogadores expulsos, jogou muito tempo com novos jogadores e teve naturalmente as dificuldades, embora eu acho, ainda por cima, uma arbitragem absolutamente caseira contra o Sporting, e eu acho que até uma arbitragem a roçar miserável. E compreendo de alguma forma que o Silas tenha feito rodar a equipa de forma a preservar as suas principais pedras para o jogo que viria a seguir para o Campeonato Nacional, que, aliás, foi muito bem conseguido. Quanto ao Porto Feyenoord, não gostei muito da postura tática do Porto, isto virá a propósito mais tarde da questão, enfim, das prestações do Futebol Clube do Porto e do seu treinador relativamente à opção tática que tem escolhido para enfrentar os seus adversários. Vem a propósito, no sentido daquilo que vamos falaremos a seguir, quando se tratou deste jogo do Porto-Tondela, onde a postura tática do Porto é completamente diferente daquela que vinha assumindo até agora. E, portanto, eu mais tarde falarei sobre essa situação. O Braga tem tido umas prestações excelentes na Europa e, por incrível que pareça, no Campeonato Nacional as coisas são complicadas e não têm corrido bem. Pronto. Sobre o sorteio, eu diria que o Sporting teve sorte, o Porto e o Benfica tiveram menos sorte, mas isto é como tudo. Se o Porto e o Benfica não conseguirem ultrapassar os seus adversários, enfim, ninguém levará muito a mal. Enfim, pronto, são circunstâncias, são equipas muito poderosas e que se equivalem muito, mas esta é a faca de 2 gumes, não é? Se o Sporting não conseguir levar de vencida a equipa que lhe calhou no sorteio, é um problema. Mas eu espero, naturalmente, que o Sporting tenha uma boa prestação, aliás, como o Benfica e o Porto, e que consigam suplantar os seus adversários. Relativamente à Liga Europa, vou começar pelo fim, o que disseram os colegas. Se calhar o Silas até fez bem, porque se tivesse ficado em primeiro lugar no grupo, teria calhado outra equipa com mais substância. Acabou por levar a equipa mais fraca e uma equipa perfeitamente acessível ao Sporting. Ao fim e ao cabo só perdeu o dinheiro que estava em causa. E ele também compreende-se que ele tem que lançar, e há uma coisa que é fundamental, é que o Silas não pode perder mais terreno no campeonato. Isso é importante. E o Sporting tinha que ir ao Santa Clara. Com 13 pontos de atraso, onde é que vai? Claro. Ao terceiro lugar, que vai dar origem a eles poderem ir lá à pré-eliminatória para a Liga dos Campeões. Isso é importante para o Sporting. Isso é importante. Portanto, o Sporting tem que jogar aí. Não é? Tem o Famalicão e tem os outros à perna. O Braga está um bocado mais baixo a nível do campeonato, mas tem feito uma boa Liga Europa. Relativamente à Liga Europa e das equipas que estiveram lá, eu lamento que a melhor equipa, mesmo incluindo o Benfica, a jogar a bola, tinha ficado por caminho, que foi o Vitória de Guimarães. Eu vi os jogos do Vitória de Guimarães e foi a equipa mais competitiva e a equipa em que eu posso dizer que teve o grupo mais difícil. Teve duas boas equipas, e duas equipas de topo, que foi o Arsenal e o Eintracht Frankfurt.
que gastou muito dinheiro este ano e tem uma boa equipa. O Guimarães merecia ter passado e foi a equipa que ficou pelo caminho. Relativamente ao Porto, fez um jogo fraco, só não perdeu por acaso. Para mim, o melhor elemento em campo foi o Marchandai, o guarda-redes do Porto, que fez lá 2 defesas extraordinárias. Marquezinho. E fez 2 defesas extraordinárias, senão o Porto tinha sido até eliminado no próprio estádio, porque andou a jogar mal. Já tinha jogado contra o Krasnodar, que foi uma eliminatória inadmissível para o Porto, porque era uma equipa que, enfim, não tem pergaminhos e o Porto não devia ter perdido, e sujeitou-se a ficar fora da Liga Europa. Pronto. Para o futebol português, e o ranking foi muito bom, tenho agora mais o encosto do Benfica para contar mais uns pontos. Relativamente ao sorteio, o Sporting foi o mais beneficiado. Os outros têm adversários que eu penso que, se jogarem dentro do nível, eu falo para o Benfica, se jogar dentro deste nível, não tiver lesões, e jogar desta maneira, não concordo que jogue com equipas fraquinhas. Vai, de certeza absoluta, uma coisa tenho a certeza, vai marcar golos aos adversários. Se começasse agora a Liga dos Campeões, o Benfica, com esta equipa, da maneira como está a jogar, de certeza que não ficava apurado para a Liga Europa. Ia dar luta a eles todos e, se calhar, até ficava lá apurada para as coisas. Não tenho dúvidas nenhumas. Porquê? Porque mudou a filosofia do encaixe dos jogadores e da coisa que o Silas fez, de lançamento de miúdos que ainda não estão preparados para determinados jogos específicos. E jogam um futebol que não empata nem desempata. Tem um indivíduo que é o Gabriel, eu até lhe dou o nome agora do Pensador, e tem o Adel Tararat, que é o furador das defesas. Portanto, são 2 indivíduos que jogam para a frente. Eu há bocado falei aqui da réplica, eu vou falar a seguir na Liga Nós do campeonato e da jornada. Eu vou explicar porque é que eu digo que há uma réplica ontem da maneira como joga o Benfica. Sobre isso. Uma réplica não entendi. Eu vou explicar. Pois. Agora, relativamente ao campeonato, o Benfica voltou a jogar o campeonato de Liga Nós, o Benfica voltou a jogar e a golear uma equipa que é a sensação do campeonato. Outros já jogaram com a mesma equipa e até eles ofereceram uns golos e tudo. Ganharam na mesma, como é normal. O Famalicão joga bem, tem um bom espírito de equipa, era assim que deviam ser todas, mas o Famalicão também tem um investimento, porque o Famalicão é Famalicão Jorge Mendes, é preciso entender isto. Portanto, o Jorge Mendes é a equipa de Jorge Mendes. Portanto, ele tem lá muitos jogadores emprestados que os outros não têm acesso. Não é? Nós temos um caso concludente, por exemplo, um Boa Vista, que tem 2,5 milhões de orçamento. 2,5 milhões compra 4 jogadores do Famalicão. É preciso reparar nisto. Não é? Portanto, o Famalicão está a fazer um bom campeonato, agora teve 4 ou 5 derrotas, mas está a jogar a bola, joga aberto, joga um futebol que a gente gosta de ver. E foi um bom jogo de futebol. E eu agora vou falar na réplica. É que eu sou defensor de um futebol, se eu fosse treinador, nunca jogaria nem com 6, nem com 8. Para mim não há trincos. Para mim há 2 indivíduos que são 2 médios centros e que jogam centralmente no terreno. Jogam a meio do terreno. E depois temos os extremos, não é? Pode jogar em 4-4-2 ou outras formas. O que interessa é a dinâmica da equipa. O Benfica, a partir do momento que tirou os marretas, que andavam lá a jogar para trás e para o lado e para o guarda-redes, o Benfica joga de maneira diferente. E agora vamos à réplica. Eu vi o Porto ontem, com muita surpresa minha, e atendendo às declarações do Miguel Sousa Tavares, o Sérgio Conceição deve ter lido o Jornal da Bola, porque ele vem a responder que agora já jogaram bonito e tudo. Jogaram bonito, sim senhor. E porquê? E agora vem a réplica. É que o Futebol do Porto ontem, que jogou, e bem, pelo menos mais para a frente, joga sem nenhum trinco, nem nenhum médio defensivo. Joga com o Otávio e com o Uribe, que até estava castigado, atendendo à festa. Ora, o que é que significa? Eu vi um Porto ontem a não empatar bolas no meio campo, a colocar bolas na frente, a ser rápido a despachar a bola na chamada Casa das Máquinas, que eu chamo ao meio campo, para mim, é a Casa das Máquinas. É o fundamental de uma equipa de futebol. Toda a equipa que tenha um grande meio campo é uma grande equipa. Independentemente depois dos outros elementos. Claro, tem que ter elementos bons, um na frente e outro na defesa. Mas no meio campo é o essencial, é o miolo, é como o nosso coração. Nós temos 2 pernas e 2 braços e uma cabeça. Mas aonde é que bate? É aqui. A máquina está aqui. Se esta máquina não funcionar, não leva para mais nada nenhum. Somos pernetas, ou andamos já mal de uma perna, ou de um braço, ou da cabeça. Isto é que irriga para todo o lado. Portanto, isto é o nosso centro das máquinas. E o Porto ontem fez o Sérgio Conceição
para responder provavelmente aos críticos, não é? Que há vários críticos esportistas que veem a bola, percebem de bola e muito bem. O Porto não jogava. Também era um sistema de passa para trás, passa para o lado e andava naquelas coisas. Tem a ver com a postura tática. Sim, e depois ele modificou. E certo é que a coisa correu bem, porque podia correr mal e eles dois estavam aí aqui. Relativamente às outras equipas, tirando o Braga, que está a fazer uma péssima prova a nível nacional, tanto mais uma derrota com o Passos Ferreira, e eu vi esse jogo. O Passos Ferreira tem uma boa equipa, não é surpresa nenhuma, não quer dizer que vai ganhar o Braga com facilidade, mas tem uma boa equipa. Gostei também do Guimarães com o Gil Vicente. O Sporting fez o melhor jogo para mim, porque o Silas também arrumou lá 4 ou 5 que andam lá, enfim, a não fazer nada. Os 10-10, para DJs são bons, para jogar a bola não, porque não tem preparação física suficiente para isso. O resto foi uma boa prestação da maior parte das equipes. Não é? E relativamente ao campeonato, gostaria de dizer o seguinte: continuamos a considerar o nosso campeonato como um campeonato competitivo, o que é completamente falso. Isto é completamente falso. Nós temos 3 equipas, finalmente com o Sporting no pódio, em terceiro lugar, mas temos 3 equipas que lutam, enfim, pelos 3 primeiros lugares. E o resto é uma decalagem enorme. Por acaso o Famalicão, enfim, durante algum tempo e fruto dos primeiros jogos que fez, os primeiros 10, 11 jogos que fez, conseguiu uma classificação que agora se cifra nos 24 pontos, mas a tendência natural vai ser para descer. E depois temos o Vitória, o Rio Ave, o História de Setúbal, que andam dos 18, 19, 20, 21 pontos, que já estão a quase metade dos pontos que tem o Benfica e o Porto. E isto traduz exatamente o que é a competitividade do nosso futebol intramuros, o nosso futebol nacional. Do ponto de vista tático, eu agora porque o Fernando Jorge já fez a análise do Benfica, da sua equipa, e eu vou fazer a análise do Porto, e depois o Carlos com certeza vai fazer a análise do Sporting. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, eu já vinha dizendo algumas jornadas atrás que o Porto, com o Danilo a jogar, estava lento. O Danilo parecia um atleta desinteressado, pouco competitivo e que arrastava bastante o jogo do Porto para uma espécie de mastigação a nível do meio-campo, que não tinha progressão, que não tinha profundidade, que não tinha, enfim, a cutilância que deveria ter. O Sérgio Conceição desta vez alterou completamente o jogo tático da equipa. E agora vou falar de tática, porque há muito pouca gente a falar disto, de tática e de como é que as coisas se explicam. Qualquer equipa, e agora vou falar concretamente sobre o Porto, o Sérgio Conceição implementa uma equipa em que tem, não digo 2 pontas de lança, porque um joga mais em profundidade, o outro mais fixo, neste caso o Marega e o Tiquinho Soares, mas uma equipa para jogar desta forma tem de ter 2 laterais muito bons. E se os laterais forem bons e o meio-campo estiver bem preenchido, não precisam de um trinco, como diz o Fernando Jorge bem. Precisarão, eventualmente, se jogarem contra o Manchester United ou com uma equipa assim, de topo da Europa. Mas para consumo interno não precisam. É chover no molhado. E então, o Sérgio Conceição faz alinhar o Tiquinho, o Tecatito, a lateral direito. O Alex Telles, que até nem está na sua melhor forma, mas é um lateral de grande categoria. E com um meio-campo devidamente preenchido nas suas compensações, e eu estou a falar
de um Otávio, de um Uribe, e depois de uma surpresa enorme que eu já aqui creio que vocês se recordam de eu ter um dia sugerido aqui que o Nakajima pudesse jogar a 10. O Nakajima joga finalmente a 10 e não sobre uma das alas, e tendo um criativo como o Luís Dias, tendo uns jogadores que podem fazer a diferença, nós vimos ali que de repente toda a equipa se transforma, joga rápido, joga em tabelas, faz um jogo interior em que finalmente os laterais apoiam os alas para fazer o jogo interior, e realmente o Porto responde de uma maneira categórica a um Tondela que tem os pontos que tem, praticamente fora de casa, 18 pontos, quase todos conquistados fora de casa. E, portanto, eu entendi que o Sérgio Conceição viu bem a questão, e o Porto teve finalmente a prestação que eu esperava e que espero que continue. Porque se não continuar assim, continuo a dizer que o Benfica terá espraiada a hipótese de ser campeão sem grandes dificuldades. Vamos aguardar o que vem, ainda faltam muitos jogos, faltam muitas jornadas, mas com o Porto a jogar assim, eu prevejo que o futuro do Benfica não seja tão fácil como aquilo que se adivinha. Aliás, o Porto tem 3 médios defensivos. Tinha o Sérgio Oliveira, o Danilo, que não se sabe se está magoado. Mas o Porto foi campeão nacional há 2 anos, se te recordas, sem Danilo. Sem Danilo. Sim. Não é? Sim. Mas nunca tinha feito isto. Pois não. Não é? Finalmente. Por isso é que eu chamo a réplica. Até parece que ouviram aqui o eu quando programa chamo, que exatamente, fizemos aqui há uns quando digo tempos isto da atrás. réplica, não é é a dizer que é preciso copiar. Mas é mais ou menos o mesmo sistema, porque o Benfica também jogava com os trincos e com os indivíduos médios defensivos. O Porto ontem jogou sem nenhum médio defensivo. O Uribe não é médio defensivo e o Otávio não é médio defensivo. O Benfica, o Gabriel não é médio defensivo e o Tarap também não é. Portanto, quando chamo réplica, quer dar um termo de comparação. Não é? Foi o que aconteceu. E o futebol, claro, é mais fluido. E aqui é que está os ilhos da questão de dizermos que o nosso campeonato doméstico que é fraquinho. Pois estas equipas até nem precisam dos médios defensivos. Pronto, então agora vamos deixar falar o Carlos. Ora bem, eu em relação ao Porto e ao Benfica, está tudo dito. Foram 2 boas vitórias, 2 bons jogos, tanto de uma equipe como de outra. Eventualmente já está tudo explicado aqui, as mudanças táticas, etc. Em relação ao Sporting, o Sporting deve ter feito, para mim, a melhor exibição deste ano no campeonato. Eu, sinceramente espanta-me como é que esta equipe faz este tipo de jogos e depois faz outros jogos miseráveis, como tem feito no passado. E os jogadores são os mesmos, praticamente, porque o Sporting não tem mais do que estes. Alguns foram encostados. Pá. Está bem. Mas, basicamente, esta será a equipe base. Esta será a equipe base. Mas não tem. Esta será a equipe base. Mas, Sporting, mesmo dentro da equipe base, há ali muita mediocridade. Sim. Há muita mediocridade. Porque se não houvesse mediocridade, se houvesse uma plataforma uniforme, o Sporting ontem podia ter dado 7 ou 8-0 ao Santa Clara. Mas a mediocridade está lá. Abaixo das coisas, mas sim. Sim, eu também estou de acordo com isso. Mas também o Santa Clara não jogou porque o Sporting não permitiu. Pá, mas nós temos que ver tens que ver o Sporting com a demandada que teve dos jogadores. Fazer o que está a fazer é sintomático. Não dá para mais. Estou de acordo com isso. É que ser um grande jogador do Sporting. A mediocridade está lá. Obviamente que não é culpa do clube Sporting, é de quem lá está, e pronto. Mas não vamos falar sobre isso, porque o que interessa é a mediocridade que lá está, que não devia estar, ok? E o que o Silas tem tentado
fazer com esta mediocridade. Exceto, obviamente, 3, 4 jogadores que nós já mencionamos por aí. Uma coisa que me apraz muito registrar neste jogo foi o regresso do Batalha. Porque o Batalha, lá está, não sendo um 6, que não é um 6, é um 8 mais recuado. 8,5. Sim. Pronto. E vai, em grande escala, incrementar o jogo ofensivo do Sporting. Já o fazia antes da lesão, como vocês bem se lembram. Jogava a 6, aquilo que foi embora o Jugoslavo, não sei o quê, agora não vem o nome, e jogava o Batalha à frente. Portanto, este regresso do Batalha poderá em grande escala ajudar, mas obviamente o Sporting não tem hipótese nenhuma de chegar, seja onde quer que seja, só com o Luís Filipe como ponto de lança. Aquele Jezé, é o que tu dizes, é um DJ, vai para ali, faz uma falta extraordinária ao Sporting. Não faz absolutamente nada. Faz falta ao Sporting, com certeza que faz. Não é? Mas, quer dizer, o Silas só pode contar com aqueles. Isso. E pagaram por ele, do José, que são 2 milhões exatamente. De empréstimo. Bem, isso foi uma fortuna. É os 2 para o José e os 20 para o RDT. Vai perceber. Isso é outro negócio. Isso é outro negócio. Isso é outro negócio. E pronto, e de resto, pronto, não vou dizer mais nada além disto, porque o Mário já aqui mencionou a falta de qualidade do nosso futebol. Já aqui discutimos na semana passada eventuais soluções para isto, que era cortar isso ao pensamento. Cortar o número de equipes na primeira divisão, na Liga na primeira divisão. Na Liga NOS. Na Liga NOS. Primeiro, centralizar os direitos televisivos. Isso é fundamental. Claro. Que é dar mais dinheiro a todos. Claro. Coisa que não é dar. Sim, mas as equipas pequenas, vamos lá. As equipas pequenas, e estou a falar, vamos lá ver, do Setúbal, do Rio Ave, do Tondela, do Moreirense, do Gil Vicente, etc. São equipas que, se não tiverem essas receitas televisivas, acabam. Pois, por isso acabam. Mas por isso é que estamos a falar. Se centralizar as receitas televisivas, em vez de eles terem 2,5 milhões, tem que passar para cima. Essas equipas acabam, têm que fechar portas, não têm hipótese nenhuma. Ou então vai para ali o e as grandes também. Portugal. E as grandes também. Mas as grandes têm, enfim, outro massa associativa, outra não dinâmica. Chega. Que não chega, mas pronto, vendem uns jogadores e tal, andam num interposto que nós sabemos, naquele interposto comercial que lhes permite obter algumas receitas e tal. Agora, se coadunasse apenas as 7 ou 8 equipas, enfim, que ficassem primeiro classificadas, o resto desaparecia praticamente, não é? O resto praticamente desaparecia. Mas o nosso futebol é isto. O nosso futebol, se nós compararmos, não estamos a ser justos, nós compararmos, quando vemos um jogo do campeonato alemão, do campeonato inglês, do campeonato espanhol, quer dizer, nós estamos a anos-luz desses campeonatos. Anos-luz desses campeonatos. Tu não vês nesses campeonatos um campo como se vê o Belenenses? Pois não. Com 1000 pessoas. Pois não, é o que eu digo. Isso estamos a anos-luz desses campeonatos. Pois, isso fechavam logo as portas. E, portanto, há hipótese, não é? No fundo, o campeonato nacional resume-se a isto. A saber, e desde há uns anos esta parte... Quem é que vai ser campeão? Quem é que escorrega menos com os pequenos? Exatamente. Pronto, e deles próprios também, não é? Pronto. Quem é que escorrega menos com os mais pequenos? O Porto, o Sporting, o Benfica, neste momento, enfim, não ouvi ver quem é que não perde ou que ganha fora mais jogos. Ao Setúbal, ao Rio Ave, ao Vitória de Guimarães, ao Gil Vicente, ao Moreirense, ao Belenense, ao Santa Clara, ao Portimonense, etc. É isto o campeonato nacional. Quantos jogos existem? Porto, Sporting,
Porto-Benfica, Benfica-Porto, Benfica-Sporting durante uma época. Pouquíssimos jogos. E estes é que eram os jogos que podiam, enfim, ter muito público. Reduzam para 12 equipes e são pelo menos o dobro de derbys e clássicos, etc. Carlos, isto é verdade. Mas o que tu estás a dizer é pedir o impossível. Eu sei porque que é. os poderes da Liga e da Federação, sobretudo da Liga, é incomportável com isso. Lembras-te de um senhor chamado Dias da Cunha? Eu me lembro perfeitamente. Foi um excelente presidente do Sporting. Lembro perfeitamente. Sabes do que é que ele falava sempre e constantemente, sempre que andava nas televisões e nas entrevistas? Falava no sistema. Era. Sim, eu lembro-me disso. Ele falava do sistema. Mas E o sistema não estava... Não era só o sistema presidencialista no sentido dos presidentes dos clubes. Não, o sistema dos interesses. Pronto. Ele falava disso. Tanta e tanta vez falou disso. E uma vez descaiu-se e disse que o sistema não tinha nada a ver com os presidentes, com as direções dos clubes. Carlos, mas o problema deste país é o problema dos sistemas. Olha, vou dar um exemplo. Por exemplo, sistema. Pinto da Costa há quantos anos está no Porto? O Filipe Vieira para lá caminho. No Sporting não é o caso. O presidente do sindicato dos professores deu 2 meses de aulas. Há quantos anos está no sindicato? Há quantos anos? O presidente dos motoristas há quantos anos está lá? O presidente, etc, há quantos anos está lá? Isso é o Fernando Jorge. É o sistema. Esse é um sistema montado. Nós não podemos generalizar as coisas dessa maneira. Porque uma coisa são os clubes de futebol. Os presidentes são eleitos. Sim. Os sócios. Eleitos ou não eleitos. Assim como aquele exemplo que ainda agora deste, os professores. Aqui estamos a falar... Também são eleitos. Estamos a falar de uma federação. E as federações são eleitas pelas associações respectivas. Claro. Portanto, quer dizer, agora, parece que estamos aqui a arbitrar a hipótese de fixarmos, através de uma lei de bases qualquer, que um presidente do clube só pode ser presidente durante 3 ou 4 mandatos seguidos. E acabou. Não, isto não pode ser. Os clubes são sociedades privadas, anónimas, desportivas, enfim, com interesse público e tal, mas são sociedades privadas, têm a sua dinâmica própria, têm a sua democraticidade interna própria. O problema não está aí. O problema está na concepção do poder do futebol em Portugal. Esta concepção do poder é que está anquilosada completamente. Nós não podemos esperar mais do que aquilo que temos. Eldado, mas desculpa uma coisa. Mas vamos lá ver uma coisa. Quantos clubes são da primeira divisão? Estamos com 18 neste momento. Neste momento, há uns tempos largos, há uns anos atrás, era quem fazia os votos, ou ia às votos e tudo, para movimentar estas coisas todas e criar regras, eram as associações. Hoje não é. Cada clube tem um voto. Cada clube vale um Liga. voto. Se nós só temos 18 clubes, temos o Benfica, o Porto e o Sporting, do mesmo lado, então e os outros 17? Votam em quem? Aqui é que está o problema. Aí está. Que eles iam lá e diziam assim, meus amigos, não há campeonato. Mas imagina que éramos nós. Teria que não ser há campeonato resolvido através de uma campeonato. lei de base esportiva. Exatamente, mas não há campeonato se vocês não nos derem mais dinheiro. Porque não é entregar os campeonatos das organizações à Liga e agora façam o que quiserem. É evidente. O governo ou os governos teriam politicamente a vontade. Agora, vão-se meter, isso é verdade, vão meter-se numa camisa de 11 varas. Porque isto pode custar muitos votos, não é? Pronto. Mas e quando há troféus? Metem-se lá. Claro. Para a fotografia, metem-se lá. Para a fotografia não lá toda. Pois, porque isso não custa nada, não é? Pois, claro. Portanto, o problema está aqui. Todos de acordo. O problema está aqui, claro. O problema está aqui. Estes 17 clubes diziam assim, meus amigos, no próximo campeonato não se realiza. Até vocês nos darem a verba X. Que é isto que está aqui. Não dão. Vocês façam o campeonato a 3. Faziam a 3. O Porto, o Benfica e o Sport jogavam os 3. Vamos avançar para a Taça de Portugal? Sim. Pode ser? Relativamente à Taça de Portugal, temos um jogo mais equilibrado, porque são 2 equipas da primeira divisão. Vamos ver o que é que o Braga faz, se é o Braga europeu ou se é o Braga nacional. Se for o Braga europeu, vai dar um bocado de luta. Se for o Braga nacional, leva mais 3 ou 4.
que é o que eu estou a prever. E o Sapinto também está na. Aliás, para mim, o Sapinto até já está com tempo a mais que eu dele até ao Natal. Mas ainda não chegámos ao Natal. Está gravado, dele até ao Natal ao Sapinto. Acho que o Sapinto é um indivíduo fraco e intempestivo. Pronto, eu gostava de o ver assim num jogo assim a quente com o Sérgio Conceição, a ver no fim do jogo como é que era. A ver se eles batiam um no outro. Mas enfim. O Porto joga com o Santa Clara. É um jogo que também está perfeitamente à vontade. E não temos assim jogo mais nenhum difícil. Temos equipas ainda da terceira do Campeonato Nacional. É de louvar ainda nesta fase já do campeonato e da segunda divisão de honra. Portanto, nada de especial se vai passar. Bom, eu vou ser mais uma vez duro, porque Sim. nós estamos... Lili, né? Lili, desculpa. Lili. Nós estamos nos oitavos de final da Taça de Portugal. E nós chegamos aos oitavos de final da Taça de Portugal com clubes como o Marinhense, o Anadia, o Sertanense e o Canelas. E o Canelas. Estão todos meus vizinhos. O Espinho. Tudo. O Mafra. Quer dizer, isto alguma coisa vai mal no reino da Dinamarca. Quer dizer, vão passar à fase seguinte, ou seja, aos quartos de final, o Sertanense ou o Canela. Sim, um já passou. Não é? Um deles já passou. Portanto, eu acredito que, por exemplo, o Académico Viseu Chave, o Académico Viseu joga em casa. Eu acredito que passe. O Varzim com o Anadia, acredito que naturalmente que passe o Varzim. É natural que assim seja. Marinhense Rio Ave, pois, acredito que o Rio Ave passe. O Sertanense e o Canelas passa um deles, enfim, pronto. Passos Ferreira Espinho, também entendo que o Passos Ferreira não ganha em casa, sendo um clube da primeira divisão, passará. O Benfica Braga é uma incógnita, porque disse o Fernando Jorge, é verdade, não sabemos que Braga vamos ter ali. Porto Santa Clara, também presumo que o Porto passará com alguma facilidade. E temos o Famalicão com o Mafra, que isto é também um David contra um Luís. E, portanto, quando nós chegamos aos oitavos de final de uma Taça de Portugal e vamos ter nos quartos de final, imagine, um Académico de Viseu, um Varzim, um Rio Ave, um Canelas, um Passos Ferreira... Famalicão. Isto é o que vem aos quartos de final. Tem a ver, no fundo, com aquilo que eu estou a dizer. Com a qualidade. A qualidade do futebol português. Isto é isto. É. E o interesse que há, porque há clubes que estão a ter pouco interesse. A Taça da Liga é para acabar. É o último ano, provavelmente. Sim, por causa do calendário, para não haver tantos jogos. Quase certeza que vai acabar. E atendendo às polémicas que tem havido, essas coisas, vão acabar com isso. Para terem mais não haver este interregno, não é? Que estamos na 13ª jornada, na 14ª agora, que é uma vergonha, não é? Comparativamente aos campeonatos europeus. Não é? Relativamente à Liga Europa, para acabar, só naquilo que me diz respeito, o Sporting joga com uma equipe perfeitamente ao alcance. Não vou comentar mais, porquê? Pelo seguinte, isto são jogos que vão realizar em fevereiro de 2020, e até fevereiro de 2020, costuma dizer, muita água irá passar debaixo das pontes. Isto em termos de mercado, porque há equipas aí que já têm jogadores vendidos e outras vão vender os jogadores. Portanto, em fevereiro, vamos ver que equipas é que ainda estão e que jogadores é que estão nessas equipas. Vai haver muita alteração, até mesmo a nível das outras equipas que vão jogar com os portugueses. Portanto... Lili, queria um último apontamento. Hoje, às 17h30, joga o Flamengo com o Al Hilal. É um jogo engraçado porque no fundo é um jogo de Jesus contra Jesus. Pronto, eu estou muito, tenho vindo a estar bastante empolgado com a carreira do Flamengo. Espero que o Flamengo tenha uma boa prestação, que consiga passar à fase final e vou estar com toda a atenção a este jogo. Endereçando aqui, naturalmente, o meu abraço ao Jorge Jesus, porque gosto que os portugueses tenham êxito fora de portas e espero ver um bom jogo. E um bom Natal para todos.
Igualmente. Igualmente. Era isso que eu também queria desejar. Belíssimo Natal para todos. Para a semana cá nos encontramos. Também quero desejar os meus votos também ao Jorge Jesus, que ele ganhe, porque eu gosto muito dele. Vamos nos despedir, vamos desejar um bom Natal a todos, e no próximo programa vamos nos encontrar, penso que com muitas novidades e com um programa muito, muito, muito generoso. Boas festas a todos. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.